Queridos, nossos irmãos que estão nos visitando, estou vendo algumas pessoas que estão nos visitando. Nosso irmão Adenauer, sua esposa, lá de Marituba, mais alguns irmãos. Quem está nos visitando, levante a mão assim, por favor. Levante, irmão, por favor, só para a igreja. Isso, fique muito à vontade entre nós, tá bom? Casal aqui, sejam muito bem-vindos. Tá quente aí, tá, irmão? Veja aí algum obreiro, por favor, irmão Arlindo. Central de ar lá, coloca para gelar lá, tem que ver isso todo o culto. Coloque no 17 aí, por favor. Veja se está na função de gelar, tá? É a limpeza dele que está precisando, que já está. Vamos resolver isso essa semana, em nome de Jesus. Queridos irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Abra sua Bíblia, você que está em casa, os irmãos que não puderam vir ao culto por algum motivo justo, você pode acompanhar conosco daí da sua casa e vamos meditar aqui numa palavra que Deus colocou ao meu coração para falarmos a essa igreja nessa noite. Texto conhecido, texto muito pregado, uma história principalmente entendida por católicos apostólicos romanos, que é a história de Cornélio, um homem piedoso, um homem justo, um centurião que tomava conta de uma centúria romana e que teve visões de Deus juntamente com Pedro, e Deus queria transmitir algo através dessas visões. Se eu fosse intitular uma mensagem, apesar de pregar expositivamente, vou fazer uma exposição aqui desse texto para vocês, de alguns versículos, não de todos, que a gente não tem tempo, mas de falar de Atos 10. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, o tema seria visões que libertam. Visões que libertam. Há muitas pessoas hoje no nosso contexto, irmãos, que elas são presas à questão de visões e não sabem entender como visões ou essa unção, essa ação de Deus, visões, acontece na Bíblia. Visões na Bíblia são coisas rotineiras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós podemos ver o profeta Isaías no capítulo 6 tendo visões. Nós podemos ver as visões muito fortes do profeta Daniel a partir do capítulo de número 8. Nós podemos observar também Ezequiel capítulo 37, a famosa visão do vale de ossos secos, e por aí vai. Só que quando se diz respeito ao livro de Atos dos Apóstolos, principalmente esse capítulo 10 que eu quero falar, visões em Atos, na sua suma maioria, não todas, mas na maioria das vezes, visão nesse livro está relacionado à oração. Por exemplo, quando Pedro tem essa visão, ele estava orando. Quando Cornélio tem essa oração, essa visão, ele provavelmente estava orando. Quando Paulo tem a visão de Ananias, e Ananias tem a visão de Paulo, eles também estavam orando. Pedro também, quando tem visão, ele estava orando. Então essas visões, elas estão totalmente relacionadas com oração. Esse livro aqui, do capítulo 1 ao capítulo 10, quando você vai estudar Atos dos Apóstolos, que está ensinando os 100 primeiros anos da igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã na terra, você vai observar que Lucas, o único gentil que escreveu 2 livros na Bíblia, quando escreveu esse texto aqui, ele era médico, ele era historiador e ele foi discípulo de Paulo. Preste atenção, Lucas, ele não andou com Jesus, assim como Marcos. Apesar de nós termos o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, esses 2 homens, eles não foram discípulos de Jesus Cristo, mas Lucas foi discípulo de Paulo. E é muito interessante você ver uma divisão que ele faz aqui. A primeira viagem missionária de Paulo vai acontecer no capítulo de número 13. Qual capítulo? No capítulo de número 13. Olhe para mim, irmão, por favor. Capítulo 13. E até o capítulo de número 13, a figura principal da narrativa lucana é Pedro, o apóstolo que é o responsável pelo colégio apostólico, o apóstolo Pedro. Muito bem. O capítulo 1, ele vai estar mostrando a ascensão de Cristo, né? 2, a famosa descida do Pentecoste, onde o Espírito encheu pessoas de todas as nacionalidades que estavam em Jerusalém. O capítulo de número 3, o grande milagre do paralítico da Porta Formosa. O capítulo de número 4, o capítulo de número 4, nós já vamos observar Pedro dando instruções, Pedro e Tiago já fazendo a questão ali do começo do ministério, e no 5, Ananias e Safira são mortos por desobediência.
no capítulo de número 6, a instituição de alguns diáconos, porque a obra cresceu, ela está precisando que os apóstolos fiquem com a palavra, e a igreja está tomando forma, o culto está tomando forma. Capítulo de número 7, a grande defesa do diácono Estevão, né, que faz o maior sermão com mais citações do Antigo Testamento na Bíblia. Se você ler o capítulo de número 7, é todinho isso. No capítulo de número 8, Paulo já faz ameaças à igreja do Senhor Jesus. Paulo aparece em cena rapidamente, ele só vai aparecer depois, de forma geral, no capítulo 13. No capítulo de número 9, a conversão de Saulo. E no capítulo de número 10, essa grande visão aqui de Pedro e de Cornélio que Deus quer falar. Amém, irmãos? Amém. Quem era Cornélio? Como eu disse, Cornélio ele era um centurião. A palavra centurião significa um soldado que toma conta de uma centúria. Ele tomava conta de 100 soldados romanos. E o texto bíblico vai dar algumas características para ele, porque a Bíblia vai dizer no versículo 2, Atos 10, 2, pode colocar, que Cornélio ele era um homem piedoso, temente a Deus, que dava esmolas aos pobres e que vivia em constante oração. Olha, ele era piedoso, temente a Deus em toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Uma vez eu estava viajando, né, a Mocajuba, no ônibus, nunca me esqueço disso, e houve um senhor que se levantou rapidamente para pregar no ônibus. Beleza, ele começou a falar, começou a evangelizar, isso era de manhã, ele começou a falar, beleza, ele, citando os textos bíblicos, tudo. Quando foi no final, irmão, quando ele estava quase fechando com chave de ouro, ele abriu a boca e disse assim: por isso que não pode jogar bola. Ah, meu irmão, se você estivesse no ônibus, deu uma confusão dentro do ônibus. Um outro rapaz falou assim: tem uma Bíblia bem aqui, me mostra aqui na Bíblia onde não pode jogar bola. E começou aquela discussão. E à frente de mim estava com certeza católico. Ele disse assim: o homem é salvo pelas misericórdias que ele faz. O homem é salvo pela bondade que ele faz. Porque a teologia deles acredita que se você for bom ao seu próximo, você dá esmolas, você ser piedoso, você ser temente a Deus, você tem um lugar no céu. Aí eu bati na costa dele, sempre eu, né, irmão? Eu bati na costa dele e disse assim: irmão, que bondade o ladrão da cruz fez para que ele pudesse ser salvo. Nós sabemos que a salvação é pela graça, irmão, independente de qualquer coisa. Deus resolveu nos salvar. Muito bem. A visão de Cornélio, ela é uma visão muito importante para a gente entender isso aqui, porque ela vai apresentar um papel importante aqui na Bíblia. E aqui nesse contexto, quem vai aparecer para ele, versículo 3, olha só quem aparece, acompanhe comigo, por favor. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, na sua versão pode aparecer hora nona, durante uma visão, durante o quê? Esse homem viu claramente um anjo de Deus se aproximando dele e disse, o anjo apareceu para ele e disse para Cornélio, versículo de número 4, Cornélio, este fixando dele os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações, as suas esmolas, subiram para a memória diante de quem? Diante de Deus. Isso aqui é muito interessante, eu já quero abrir um parêntese aqui, porque esses textos aqui, muitas pessoas usam ele para dizer assim, eu vi um anjo, e elas vão dar base bíblica, irmão, olhe para mim, elas vão dar base bíblica, para que está escrito aqui, a Bíblia está dizendo claramente que Cornélio viu um anjo, mas pode colocar no mesmo capítulo 10, no versículo 30, olha o que diz aí no versículo 30, será que era um anjo mesmo? Se você ler só um versículo, você vai ficar sem entendimento. Lá na frente no 30 ele diz assim, faz hoje 4 dias mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, que estava orando em minha casa, e se apresentou adiante de mim um homem, um que, irmão? Um homem, tá? Então o anjo apareceu para ele em forma humana, não apareceu de forma resplandecente. Amém ou não amém? Isso aqui é uma questão interessante porque o anjo, se você observar no contexto que eu estou lendo, ele não apareceu para pregar para Cornélio, porque essa não é a função dos anjos. Anjo não instrui ninguém, anjo não prega para ninguém, essa função é da igreja, é a igreja que tem essa função. O anjo se apresenta na visão a Cornélio, para dizer para Cornélio que tem um pregador lá em Jope, só que Cornélio está em Cesareia e Pedro está em Jope, e de Cesareia a Jope no mapa dá cerca de 48 quilômetros, que dava naquele tempo sem transporte 2 dias de caminhada. É interessante que o ser angelical, presta atenção, Deus resolveu salvar Cornélio, porque Cornélio era um homem de comportamento, na verdade ele era um crente que só precisava confessar.
E você precisa, por exemplo assim, não existe salvação fora da igreja. Você sabia disso? Por exemplo, você não pode chegar aqui e falar assim, eu vou confessar. A Bíblia nos ensina que nós temos que confessar a Deus diante de uma testemunha, diante da igreja do Senhor que tem essa testemunha. E Cornélio já era praticamente salvo. Ele tinha um comportamento melhor do que muitos crentes que vivem na igreja e não conseguem ter comportamento. Só que Cornélio ainda precisava confessar a Deus. E quando esse anjo se apresenta para ele, o que me chama a atenção nesse texto aqui logo de cara, é que Cornélio, o anjo não vai pregar para Cornélio, dizendo, olha Cornélio, tu tem que cumprir a lei, tem que ser assim. É interessante que o anjo aparece só para dar o endereço de um pregador. Preste atenção, porque anjo não vai dar direcionamento para ninguém. Irmão, o que tem pessoas no nosso meio, na igreja, que tem a vida direcionada por supostas visões e revelações de pseudos profetas, não é brincadeira. Por exemplo, uma irmãzinha que mora bem ali, ela ora, ela revela. Um irmãozinho que vive no monte, ele ora e revela. Preste atenção. E essas pessoas, elas são levadas e guiadas. Só que quando o anjo se apresenta aqui, ele diz, Cornélio, Deus tem se agradado de ti. Tu és um homem temente, as tuas esmolas têm chegado diante de Deus, as tuas orações têm chegado diante de Deus, as tuas ações boas têm chegado diante de Deus, porém eu não posso pregar para ti, mas lá em Jope tem um pregador. Olha que coisa interessante isso, olhe para cá. Lá em Jope tem um homem chamado, irmão, Pedro, nada mais, nada menos, presta atenção, Paulo ainda não apareceu em cena, ele vai aparecer só depois, tá bom? E Pedro aqui, ele é nada mais, nada menos do que o representante do colégio apostólico. E se você observar, a visão não foi tão difícil de convencer Cornélio. Só que Cornélio, esse nome para o brasileiro é meio ruim, Cornélio, né? Porque ele tem um coisa aí que não é muito bacana não, né? Só que presta atenção, olha para cá. Cornélio, irmão, que não tem nada a ver com o que você está pensando, Jesus liberta essa mente, em nome de Jesus aí. Cornélio não teve dificuldade para ouvir a mensagem. Deus já tinha feito algo na mente e no coração dele. Só que o difícil não vai ser nem convencer Cornélio. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque Cornélio já preparou uma comitiva de servos e soldados para ir atrás desse tal de Simão. Irmão, isso aqui é tão profundo que Deus mostrou para Cornélio onde Pedro estava. Deus mostrou para Cornélio o nome de Pedro, a casa onde ele estava. E Jope, na casa de Simão, o curtidor, era uma casa à beira da praia. Pedro estava tirando uma folga à beira-mar. Só que crente parece que não tem muito sossego. Aquele que foi chamado para trabalhar, onde ele estiver, ele vai ser uma arma nas mãos do Senhor. Só que preste atenção, a visão foi difícil convencer Cornélio, sim ou não? A visão vai ser difícil convencer Pedro. Sabe por quê? Porque Cornélio é gentil e Pedro é judeu. Pedro não entra na casa de gentil, Pedro não come com gentil, tanto que quando Deus vai mostrar a revelação, coloca Atos 10:16, acompanhe no livro, isso aqui é muito interessante, por favor, você pode olhar aqui, ó. Isso aconteceu 3 vezes, isso o que, pastor? Deus teve que mostrar um lençol, descendo do céu, olhe para cá, com todo tipo de quadrúpedes, répteis, animais impuros, que a lei de Moisés proibia. Pedro está vendo aquela visão e não foi só uma vez, foi 3 vezes. E após Pedro ler e ver 3 vezes, a gente observa que mesmo ele vendo isso, o texto vai dizer que ele ficou perplexo em saber o que era a visão. E a voz o lençol que descia do céu com todos aqueles animais, falou assim para Pedro, ó, pega, mata e come. Meu irmão, automaticamente o texto bíblico vai dizer o seguinte, ó, Pedro olha e falou, Senhor, nunca eu comi algo impuro na minha vida, nunca eu toquei num animal impuro, ou seja, eu sou um judeu tradicional, circuncidado. Olhe para mim, sabe o que é interessante? Que aqui nesse texto, através das visões, irmã Francisca, Deus ele quer mostrar, a visão, irmão, bíblica, ela vai ter um denominador comum. Se essa visão não te instruir, não te discipular, não te deixar mais crente e não fazer você ter afeição pelas escrituras, duvide dessas supostas visões. Por quê? Porque quando Deus aparece e fala para Pedro assim, ali reunidos, sabe quem tinha? Quando Pedro vai da casa de Simão, curtidor, até Jope, você vai já ver algo tremendo que eu vou te falar aqui. Ele reúne um pessoal, cerca de 6 pessoas, que vão andar 48 quilômetros e vão a ele. Só que junto com Pedro, está o chamado, repita comigo essa palavra, circuncidados.
Porque nesse contexto aqui tem os incircuncisos, aqueles que não têm aliança com Abraão, e tem os judeus circuncidados ou os cristãos circuncidados. Deixa eu te explicar rapidamente. O que está acontecendo aqui é o seguinte: algumas pessoas estão se convertendo ao cristianismo, a igreja está... Os judeus não sabem o que fazer porque os sinais são maravilhosos. Já levantou um paralítico no capítulo 3, já morreu Ananias e Safira, ou seja, o Pentecoste já aconteceu, ninguém segura os apóstolos e o poder que está sobre eles. Eles apanham aí que eles pregam e por aí vai. Só que os judeus estão fazendo manobras, e alguns judeus estão aceitando a Cristo como Salvador, mas ainda continuam cumprindo alguns rituais civis, cerimoniais e religiosos da lei de Moisés. Então, quando eles vão até lá, sabe o que é interessante? Que quando Pedro pega essa visão, pega, mata e come, ele responde de modo nenhum. Coloca para mim o versículo 19, por favor. Olha, leia comigo esse texto aqui. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, 3 vezes o Senhor já mostrou para ele, ele está brigando com o legalismo que existe dentro dele, com o que ele aprendeu, e Deus vai responder assim para ele, assim: Pedro, não diga o que é impuro, aquilo que eu santifiquei. Calma, olhe para mim aqui, por favor. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Verso 20, por favor. Portanto, levante-se, desça, vá com eles sem hesitar, porque os envie. Ele estava em dúvida, mas é interessante que mesmo em dúvida, Deus dá uma ordem, e ele não hesita. Deixa eu falar uma coisa para você: se Deus mandar, não hesite. Vá, obedeça, faça. Mas por que Pedro foi? Porque ele tinha certeza que a ordem vinha da onde? Do alto. O Senhor mostrou em visão para ele. E a caminhada então vai ser aqui. Presta atenção nisso aqui, versículo 22, por favor, Jonathan. 10, 22. Olha o que diz aqui, ó. Então disseram: centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para casa, para ouvir o que tens a dizer. Olhe para mim, irmão, olha isso aqui. Se um anjo aparecer para ti de madrugada e falar assim: olha, eu estou me apresentando para ti porque o Senhor está mandando eu vim aqui, porque eu tenho uma ordem do céu. Aí tu vai perguntar para o anjo: qual? Deus está mandando tu ler a Bíblia. Você não entendeu ou segurou o glória? Porque olha o que ele falou. Os enviados de Cornélio que chegaram até Pedro falaram assim: um anjo apareceu para ele e disse assim: vai atrás de um homem que tem Bíblia, porque esse homem vai dar. O anjo não deu as instruções. Quem vai dar as instruções é um pregador que conhece de Bíblia, que é o chefe do colégio apostólico, que andou com a própria Bíblia, que andou com Jesus, que é Pedro. Pastor Narciso, o que é que o senhor quer dizer? Um anjo instrui Pedro, o anjo instrui a Pedro, não o evangelho. Mas quem instrui o evangelho a Cornélio é quem? É Pedro. Por quê? Anjo, irmão, não diz o que eu faço. Quem diz o que eu faço é a palavra. Quem direciona o que eu faço é a palavra. Amém? Nunca um anjo vai... Outra coisa, é só ser lógico aí, já parte da parte da lógica. Nunca um ser angelical vai aparecer para você e mandar você fazer algo que as escrituras nunca te pediriam que fizesse. E a gente vê cada propósito doido, que eu vou te contar, meu irmão. A gente não sabe de onde foi que o cara tirou, porque a gente procura a base bíblica para ver aquilo ali e não acha. Então, ou esse anjo é caído, porque tem anjo desviado, ou esse anjo é desviado, ou não se entende o que está acontecendo. Só que é interessante, preste atenção. Repita comigo e diga assim: as experiências. Olha isso aqui. Para Cornélio vai ser maravilhoso. Ele vai ouvir um grande pregador que andou com Jesus, que vai ministrar o evangelho para ele. Tanto que sabe o que ele vai fazer? Cornélio vai reunir. Quando ele manda os servos atrás de Pedro, ele chama os amigos mais íntimos, os parentes, porque o anjo disse: vai buscar Pedro, eu não prego, mas Pedro prega. Eu não instruo, mas Pedro instrui. Manda chamar ele aqui, ele está lá em Jope, na casa de Simão, curtidor, na beira da praia. Manda chamar ele aqui, que ele, Pedro, o pregador, vai falar para você, Cornélio, o que é que tu tem que fazer. Escute, já tinha esmola, ele já era temente a Deus.
ele já dividia com os pobres, ele já era piedoso e já orava, mas faltava alguma coisa. Você está vendo, irmão? Amém ou não amém? Muito bem, então vamos lá, venha comigo, beleza. Mas para Pedro era muito difícil acontecer o que vai acontecer. Agora presta atenção, capítulo 10, versículo de número 25, por favor, leia comigo. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro. Olha o que acontece com alguém que é temente, que dá esmola, que ora, mas não tem instrução. Quando Pedro chega, automaticamente ele se joga ao pé de Pedro e o adora. Sabe por quê? Porque Cornélio tem boas intenções, mas ele não tem direcionamento. E há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Versículo 26. Só que quem apareceu é alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cornélio é o discipulado, mas Pedro é o discipulador. Quando Pedro chega, se Pedro fosse, irmão, olha só, profeta do Pix, ganancioso, com espírito de Geazim, quando Cornélio caiu no pé dele, ele falou assim: batia boa, vou mudar de carro esse ano. O homem é poderoso, toma conta de uma centúria, é respeitado por toda a nação judaica. Automaticamente, Rafael, ele diz, mas Pedro dizendo, levanta-se. Pedro sabe que a glória não é dele. Aleluia. Pedro sabe que ele está ali com uma missão de discipular, irmão. Quer ver uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Agora Cornélio vai entender. O anjo não podia discipular Cornélio. Sabe por que o Senhor mandou um anjo? Irmão, Deus, é isso que eu falo, eu acredito na Bíblia. Deus não perde nenhum dos seus. Não sei se ele vai usar anjo, se ele vai usar alguma coisa, mas ele vai fazer alguma manobra para você se dar de frente com o Evangelho. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Agora Cornélio vai, aleluia, se o anjo tivesse responsabilidade, ou melhor, autoridade, liberalidade, para chegar diante de Cornélio e passar o evangelho para ele, já supria a folga de Pedro lá em Jope. Só que o anjo, ele é, a palavra angelos no grego e malak no hebraico significa alguém que vem fazer, que vem servir, que vem ministrar. O anjo só vem trazer o recado. Quem é que prega? Olha para o seu irmão rápido e fala assim: é você. Quer ver uma coisa? Presta atenção, olhe para mim. Hoje à noite, olhe para cá. 2 irmãos nossos vieram aqui à frente. De quem eles precisam? Da igreja. Para quê? Ninguém consegue andar sozinho. Olhe para cá. Quando eu não tenho um coração ensinável, quando eu não quero passar pelo discipulado, quando eu acho que eu consigo andar sozinho, eu vou apanhar muito, muito, muito. Isso se eu não cair num abismo e morrer para sempre. Irmão, a Bíblia está repleta de história. Você só vai conseguir entender os princípios fundamentais da sua fé se você for discipulado por alguém. Agora deixa eu te falar uma coisa, abre aspas. Você já pensou você cair na mão de uma pessoa que se diz líder religioso, seja homem ou mulher, e essa pessoa conduz o rebanho com a sua cabeça, com o seu coração, com a sua filosofia, com a sua mente, com o seu achismo? Eu te pergunto, onde você e a sua família vão parar? Sabe por quê? Olha só, eu só falo se você dá glória a essa. Isso, no capítulo 2, Rafael, quando acontece o milagre, no capítulo 3, quando acontece o paralítico levantando, e no capítulo 10, quando desce o Espírito na casa de Cornélio, Pedro poderia usar os milagres para se auto-beneficiar. Tanto em Atos 2, como em Atos 3, como em Atos 10, sabe o que ele fez após o milagre? Pregou a palavra, mostrou quem era Cristo. Lá em Atos 2 ele disse: isso está acontecendo porque Jesus, aí começou aquela mensagem expositiva e disse: arrependei-vos e convertei-vos. No capítulo 3, quando o paralítico levantou e falou assim: ei vocês, por que vocês olham para mim, para João? Não foi nós, foi Cristo, Jesus, o Nazareno. Uma coisa é você ser direcionado por um charlatão da fé, aleluia. Outra coisa é você ser direcionado por alguém que teme, meu Deus, que está andando com as Escrituras, que conhece as Escrituras. Irmão, olha o amor sobrenatural. Olha como, irmão, olha a sacada do Espírito Santo. Que coisa tremenda isso. Eu só falo se você dá glória a essa também. Deus é tão maravilhoso que Ele deu só um tiro. E nesse tiro, Fernando, Ele pegou tanto Cornélio como Pedro.
Quer ver? Presta atenção, deixa eu te falar. Ele disse assim, ó: Pedro, eu vou te usar. Eu vou usar a tua vida, porque tu já tem a palavra, para discipular Cornélio. E eu vou usar a história de Cornélio para quebrar esse legalismo que tu pensa que só tem judeu que vai ser salvo. Meu Deus do céu. Olha Deus trabalhando na necessidade de Cornélio e Deus trabalhando naquilo que Pedro tinha. Você consegue entender isso, irmão? Amém ou não amém? Deus vai usar até tuas fraquezas. Aleluia, levante a sua mão, receba essa palavra. Deus vai usar as tuas fraquezas, e através dela, aleluia, pessoas vão ouvir a pregação do Evangelho e o que Deus fez na tua vida. Muito bem, escute só, aleluia. Cornélio poderia até foi até bonito. Quando ele se joga, ele conhece a autoridade do apóstolo Pedro, sim ou não? Olha quem está chegando aí. Pedro andou com Jesus, andou nas águas, moral mesmo, irmão, meu Deus do céu. Esse homem andou nas águas, esse homem estava com o mestre. Só que ao mesmo tempo, Pedro reconhece, irmão, Pedro é ensinado, Pedro é instruído. Pedro não chega com um casal, por exemplo: pastor Pedro, vamos nos aconselhar sobre casal? Vamos, senta aqui, olha, eu era dessa mulher aqui e eu deixei da minha mulher para ficar com essa jovem porque eu gostei dela. Não, Deus perdoa. Não, irmão, Pedro vai na Bíblia. Pedro fala assim: olha, nosso irmão Paulo diz que se casar de novo tem adultério. Pedro tem direcionamento, Pedro tem instrução. O meu Senhor Jesus, quando esteve aqui, disse assim, ó: guias cegos conduz as ovelhas para o abismo. Amém ou não amém? Muito bem. Você sabe como Pedro irá discipular? Presta atenção nisso aqui, isso aqui é forte, ó. Pedro não vai discipular com as suas invenções. Coloca para mim Atos 10, 38. Irmão, lê do 38 ao 40. Depois que Cornélio conta toda a história para ele, que ele se apresenta, que Pedro chegou lá. Quando Pedro chegou lá, antes de você ler aqui comigo, olhe para cá. Cornélio não foi besta não, porque ele não queria a bênção só para ele, viu? Deixa de ser egoísta. Compartilhe o que Deus tem te dado com alguém. Cornélio falou assim: vai ter um culto top hoje em casa. Pregador de fora. Pedro andou com Jesus, reuniu toda a família, está no texto, reuniu toda a família, reuniu todos os amigos mais íntimos e disse: venham 19 horas, depois vai ter aquele mingau de milho. Aleluia. Isso, olhe para cá. E a gente vai se reunir hoje, que nós vamos ouvir Pedro. E quando Pedro entra lá, irmão, olha que coisa mais linda. O que foi, pastor, que ele usou para discipular? Olha como Pedro, quando Pedro chega, não, glória aí, irmão. Isso, ele fala assim: irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que judeu, como ele chegou e viu, e tinha uma comitiva com ele de pregadores, profetas, discípulos, ele disse assim: vocês sabem que judeu não entra na casa de gentil. Vocês sabem que judeu não come com gentil, porque aqui do lado de Pedro estão os circuncidados. Para eles, aceitou a Jesus, beleza, mas tem que cortar o prepúcio, tem que circuncidar, tem que guardar a lei. Aí Pedro disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante aqui. Vocês sabem que a gente não pode ter comunhão com vocês, só que o meu Senhor mandou eu vim aqui. Aí ele disse isso aqui lá dentro. Quando ele entrou na casa, ele disse assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Pode colocar o próximo, rápido. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurado no madeiro. Próximo. Mas Deus o ressuscitou o terceiro dia e concedeu que fosse... Sabe o que é mais lindo? Que ele não é igual aqueles pregadores que gostam de emocionar. Ele não falou assim: eu quero 4 irmãos aqui para ser batizado com o Espírito Santo. Olha que o texto bíblico diz, eu gosto de Bíblia. Quando Pedro começou a falar da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, porque é essa palavra que tem poder, automaticamente o Espírito Santo encheu a casa. Aleluia. Quem está aqui do lado de Pedro, que é judeu, olhe para os irmãos, eles estão todos falando em língua. Aí o texto bíblico diz: e eles não puderam fazer nada, porque viram que a glória que era para eles era para os gentios também, porque viram que o poder que era para eles era para os gentios também, porque viram que a graça que era para eles, Deus deu para os gentios também, porque viram que o Espírito que era para eles, Deus estava dizendo para Pedro: está vendo, Pedro? Esse é o lençol. Aleluia. Oh glória. Você pode dar glória a Deus, irmão? Isso, olha só.
versículo 42, olha a missão da igreja. A missão da igreja é: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Pedro não tinha segredo, Pedro não fazia campanha, Pedro simplesmente chegava e falava que Cristo veio a essa terra, que Cristo viveu aqui 3 anos e meio, que Cristo operou sinais, que Cristo resgatou pessoas da mão do diabo. E enquanto Pedro falava, ele tinha vida. Provavelmente Pedro orava 3 vezes ao dia, irmão. E quando ele falava, o poder de Deus se manifestava. E quando Pedro falava e o poder se manifestava e o Espírito selava, já viu aquele ditado: contra fatos não tem argumentos. Os judeus falavam assim: olha, eles entram na sinagoga, mas eles não sentem isso. Mas quando Pedro, que não tem título de bacharel em teologia pela faculdade do Sinédrio, aleluia, que não tem diploma de doutor em teologia, que não foi formado junto com Gamaliel, mas quando Pedro fala, aleluia, o Espírito de Deus enche. Sabe por quê, irmão? Olhe para cá. Conhecimento você pode até pegar numa faculdade, pode. Conhecimento você pode até adquirir no livro, pode. Mas graça, poder, unção vem do alto, do Pai das luzes, e Ele dá a quem Ele quer. Meu Deus. Eu encerro. Escute. Aleluia. E sabe o que aconteceu quando Pedro falava? Versículo 44. Rápido. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. Quando Pedro falava, o Espírito se manifesta. 45. Vai quebrar o legalismo agora, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também os gentios foi derramado o Espírito. Essa promessa é para ti e para tua família também. Capítulo 10, 46. E depois, ó, e eles foram ouvindo falar em... Deus fez assim, ó: vocês ouviram a palavra, eu limpo vocês e tiro o que não é meu, e capacito com poder para fazer o meu id. Maravilha. E eu concluo dizendo o seguinte: Pedro, aleluia, ele estava tão cheio de Deus, que após essa unção, versículo 47, ele fala assim: peraí, já estão cheios de Deus, já estão falando em língua, ainda não foram nem batizados. Ele falou: tem água aí? O que impede eles de ser batizados? Já estão falando em língua. Da glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Já estão falando em língua, já estão cheios de Deus aqui. Os da circuncisão já não sabem o que fazer, já deu um tilt teológico na cabeça. Ah, eu pensei que essa promessa era só para quem tem um sangue de Moisés. Nada, meu irmão. É para quem crê que Cristo veio à terra, é para quem crê que Ele é Senhor, é para quem crê que Ele é soberano, é para quem crê que Ele está aqui. Aleluia. E eles começaram a falar em língua. Aí Pedro falou: tem água? Presta atenção, deixa eu te explicar. Batismo aqui nesse contexto significa confissão pública. Nesse tempo aqui não tem quem quer aceitar Jesus como eu fiz aqui hoje. Quando uma pessoa era ímpia, impuro, quando ela era batizada nas águas, automaticamente no livro de Atos o entendimento é esse: quando ela descia as águas, ela estava dando uma confissão pública que ela não pertence mais para o mundo, mas que agora ela pertence para Cristo. Quando Pedro viu aqueles irmãos chorando, com certeza estavam chorando, não estava impactado em êxtase, era muito poder, irmão. Deus não vai fazer o camarada andar a pé 48 quilômetros para não batizar pelo menos 2. Todo sacrifício é honrado. E Pedro já chegou no óleo lá. Quando Pedro chegou lá, estava uma comitiva. Só que quando Pedro entrou naquela congregação, porque eu tenho certeza que já virou uma congregação aqui, meu Deus do céu, aleluia. Vamos dar um nome para ela, irmão? Bora alegorizar, no bom sentido da palavra. Congregação dos italianos, Cesareia de Itália. Fundador do ministério apóstolo Pedro, num culto que foi batizado logo todo, só de uma porrada, porque o Espírito Santo estava lá cheio de poder e de glória. Ali já fica uma igreja. Uma igreja é o quê? Disciplinada. E Pedro vai passar todo o ensinamento para Cornélio. Cornélio vai crescer. Escute, quando Deus tem propósito com o crente cresce saudável. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, olhe para mim, eu já terminei. Como é que está a tua vida espiritual? Você acha que a tua vida espiritual é uma vida espiritual saudável? Você está crescendo biblicamente, teologicamente? Você está crescendo em oração? Você consegue crescer? Ou você vem para o culto só dormir, como eu estou vendo alguns dormindo aqui de cima? Eu vou para cima, irmão, aqui não é lugar de dormir, viu? A gente precisa ser instruído. Nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos passar pela... Olha só,
Isso que foi falado aqui pelo Sérgio, e foi falado também aqui pelo Sérgio que teve oportunidade, é verdade. Não existe outro meio de você crescer sem disciplina do texto bíblico. Irmão, presta atenção. Hoje não espere mais aparecer um anjo como apareceu para Cornélio, porque já tem 66 livros na sua mão para você se direcionar. Você anda com a própria palavra na mão e às vezes não sabe ter discipulado. Ou coisa triste, irmão, é você entrar num lugar onde as pessoas estão presas em legalismo, onde as pessoas estão presas debaixo de visões de pessoas que não têm entendimento bíblico, onde pessoas vivem o evangelho mentiroso, o evangelho que dá dor, o evangelho que dá medo, o evangelho que traz depressão, o evangelho que traz... Esse não é o evangelho bíblico. E Deus ama tanto o ser humano que Ele faz um homem lá na casa dele. Aleluia. Sabe o que é bonito? Escute, eu não estou falando mal de nenhuma igreja. Esse não é meu papel aqui. Eu sei quem eu sou e quem é o meu povo. Mas muitas pessoas procuram avivamento na palavra, com as suas ex-histórias, dizendo: pastor, era assim, o ministério era assim, não tinha ensinamento. E contam histórias que a gente fala assim: meu Deus, isso não é verdade. Sabe por quê, irmão? Tudo por causa da tua preguiça. Não é o diabo. O diabo está vencido. O diabo não tem poder contra os escolhidos de Deus. É porque você não pega o livro para meditar. Eu estou aqui só para te dar um apoio. Eu estou aqui só para te dar um toque. A caminhada, ela é pessoal. A busca, ela é pessoal. Quem dera, né, irmão, que no arrebatamento o Senhor abriu o céu. Bora, vou agarrar no pé do fulano para me subir junto com ele. Não vai dar, irmão. Não tem como. Amém ou não amém? Escute, o doutor Lewis, C.S. Lewis, falou algo interessantíssimo. O doutor Lenny Craig citou na sua carta, em um dos seus documentos, o seguinte. Ele falou assim: nós, escutem isso, todos vocês pastores dessa nação brasileira, isso aqui é muito sério, nós estamos errando com a nossa geração de jovens desse último dia. Sabe por quê? Nós reunimos esses jovens em grandes aglomerações, eventos, para entreter eles e emocioná-los com canções, emocionar eles com músicas, ao invés de reunirmos eles para darmos ensinamento da palavra. Resultado disso: jovens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, jovens que estão fazendo sexo dentro da igreja, jovens que estão se prostituindo dentro dos cultos, jovens que não têm discernimento nenhum espiritual, porque tem pastor, tem líder frouxo, que pensa que fazer jovem, que segurar jovem, é pintar uma parede de preto e deixar ele pular dentro da igreja. Eu estava no meio do mato, lá no interior do Pará, quando eu cheguei num lugar tão longe, que eu olhei, eu vi um quadro, parece o quadro branco que eu tenho aqui atrás, que eu dou aula no curso teológico. Eu olhei aquele quadro e fiquei olhando e perguntei para o rapaz: que quadro é esse? Ele falou assim: é um retiro adventista que vai ter aqui. Os caras estavam no meio do mato, com um monte de jovem, mas sabe o que eles fizeram? Levaram o quadro para discipular os jovens lá dentro. Testemunha de Jeová passa um intenso treinamento para eles estarem batendo na tua casa. Disse, os mormons andam o mundo todo. E você que se diz cheio do Espírito Santo não consegue achar Mateus. Ah, mas ele é poderoso. Ele vem anjo toda madrugada. Para com essa tua molecagem, rapaz. Aprende a crescer, meu irmão. Nós estamos num campo de batalha, querido. Nós estamos num campo de batalha onde pessoas estão morrendo, precisando da gente. A gente vê todo dia jovem ser ceifado, prostituição, adultério crescer, e a igreja só quer se reunir nas quatro paredes, não quer fazer nada. Mas sabe por que? Eu entendo. Como é que eu vou lutar se eu não tenho poder, se eu não tenho autoridade? Ah, não gosto, pastor, da sua mensagem. Procure outra igreja para onde você vai pular lá, você vai suar, você vai fazer o forrozão de Jeová. Eu quero ver aonde vai dar essa parada aí, meu irmão. Aqui nós vamos caminhar com a palavra. Aqui nós vamos caminhar com a Bíblia. Aqui nós vamos caminhar com a instrução do céu. Aqui nós vamos caminhar. Meu irmão, fala, Espírito Santo, obrigado. Ele traz, ele faz a gente lembrar. Ó, o camarada estava no Hades. E ele falou assim: Senhor, deixa eu voltar lá. Eu tenho alguns parentes que estão vivos. Lucas 16.
Se eu contar para eles como é aqui, eu tenho certeza que eles se convertem. Aí ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa, varão. Eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que ele disse? Isso foi escrito no Novo Testamento. Se ele cita Moisés e os profetas já estão mortos. Ele está dizendo para ele assim, ó, eles têm a Bíblia. Se eles não escutam a Bíblia, tá aí ó, as convenções, 3.000 jovens, 4.000 jovens, tá aí os tempos centrais da vida. Você é contra, pastor? Não sou contra, mas quando me convida eu baixo a lenha mesmo, não estou nem vendo se vou voltar. Porque, irmão, nós precisamos discipular pessoas. Amém ou não amém? O Espírito de Deus está dizendo nessa noite aqui, para você que serve a Ele, pega o teu tempo que te resta, aprende, discipula alguém que precisa ter a fé que você tem. Ei, oh coisa triste, Ítalo, criado na igreja, pai é pastor, pai é dirigente, os filhos despregam tudo que o pai faz. Quer ver uma coisa? Olhe para mim, posso falar? Amém. Alguns dias atrás, a Sara Melissa não está aqui, eu não quero constrangê-la, minha filha maior. Ela está chegando numa idade que você sabe, de 11 para cima, meu irmão, com internet agora, é só Jesus. Já disse, nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Antigamente eles tinham que ir para a rua. E outro dia, a mãe conversando, ela não é uma má filha. Não, mas é aquela desobediência, aquela coisa, não quer ler a Bíblia, não quer ter rotina de Bíblia. E sentado na mesa com ela, eu estudando a Bíblia, porque a minha filha me vê assim, irmão, orando e estudando a Bíblia. Esse é o exemplo que ela tem meu. Amém? Se o teu filho te vê todo o tempo na frente de Netflix, de celular, não cobra nada dele. Não cobra, você não tem autoridade para cobrar. Você não ensina. Eu falei para ela assim, minha filha, deixa eu conversar contigo aqui. Conversei. E falou, papai faz isso, papai faz isso. E comecei a chorar, irmão. Na mesa, está aqui a mãe dela. E comecei a chorar. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos e começou a cair do olho dela. Eu disse, olhe para mim aqui, minha filha. Ela tem 11 anos. Se você me desautorizar de pregar o evangelho, eu entrego o pastorado daquela igreja. Sabe por quê? Porque eu não vou subir naquele altar para estar falando para o filho dos outros se converter, se a minha filha não quer o Deus que eu sirvo. E é uma hipocrisia doida que a gente tem, meu irmão. O camarada quer chegar aqui, quer ser cheio de poder, mas nem a casa dele lhe conserta, nem o filho dele lhe orienta. Como é que essa nação vai ser a nação do avivamento? Começa com essas crianças que estão aqui atrás. Deus está dando condições para vocês. Sabe, tem algumas pessoas aqui que elas são do nariz empinado, porque elas têm, graças a Deus, não é por mim não, eu sou só um instrumento. Graças a Deus elas têm alimento terça, elas têm alimento sexta. Quem estava aqui sexta-feira viu que foi tremenda a nossa aula. Elas têm um alimento domingo. Eu não repito mensagem de ensino aqui. Aí ela quer comer, ela escolhe o que ela quer comer. Anda por aí, meu irmão, onde as pessoas estão morrendo sem palavra. Pastores que não abrem a Bíblia para estudar, que não têm compromisso com o Evangelho, que vão para o culto por aí, que não querem nem saber do teu crescimento espiritual. Valoriza o discipulado que Deus está permitindo você ter, porque Deus quer que você cresça, porque Deus tem um chamado, Deus quer te usar, Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. E quando fala, fica bravo. Não, pastor, isso é legalismo. Então vai lá para o mundo, meu irmão, vê se é bom lá. Está apanhando? Está no lugar certo. Está apanhando? Está no lugar certo. O que não mata, deixa mais forte, meu irmão. Aleluia. Eu profetizo que Deus vai levantar o teu ministério. Pega essa palavra, pega. Levanta a tua mão, levanta em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Eu profetizo que Deus vai levantar o teu ministério para ser um discipulador, um abençoador de vidas. E quando o anjo se apresentar de madrugada e falar assim, eu vim te trazer uma revelação de Deus, fala para ele, volte para o trono da graça e vai adorar que eu já tenho a palavra. Pode mandar ele rasgar de lá. Ele não tem poder maior que a palavra. Se ele vier trazer uma mensagem de Deus, ele vai trazer para alguma instrução, mas a palavra nada substitui o poder da palavra. Amém?
Querido Deus e eterno Pai, oh glória, obrigado, Senhor.